Olá, caros alunos do curso de grego bíblico. Estamos iniciando o curso de grego avançado e neste módulo estudaremos textos do Evangelho de Marcos. O texto que estudaremos hoje está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 1 a 8. Primeiramente, lemos o texto em grego e depois faremos a tradução. Arketu evangelio Iesu Christu huiut heu. Quero observar a palavra evangelio. Temos dois gamas aqui. Temos dois gamas. Portanto, o iniciante, ele poderia ser tentado a ler euagelio, porque tem dois gamas. Mas quando nós temos dois gamas, o primeiro, ele soará como se fosse um N, porque é uma questão de eufonia. Isso vai facilitar a pronúncia. Tente falar euagelio, como se fossem dois Gs aqui. De fato, são dois gamas. Euagelio. Agora fale euangelio. Qual é melhor? Então, por questões assim, é que, havendo dois gamas, o primeiro, na pronúncia, soará como um N, uma letra N, nu. Portanto, arketu evangelio Iesu Christu huiut heu, katos gegraptai ento resaia to propete. Resaia. Veja que, além do acento, nós temos apóstrofo. Isto indica que o iota não forma ditongo com o alfa. Se tivéssemos apenas, vou escrever em branco, se tivéssemos apenas este nome, sem apóstrofo, nós leríamos resaia, resaia. Mas nós temos esse sinalzinho acima do iota, esses dois pontinhos. Esses dois pontinhos, eles indicam que aqui existe hiato e não ditongo. Portanto, resaia, to propete. E do apostelo ton angelon, dois gamas, ton angelon mu, pro prosopo su. Hos kataskeuasei ten rodon su. Phoné, boontos, enteiremo, etoimassate ten rodon curio, euteias, poietetas tribus autu. Até aqui é a citação da escritura que o evangelista está fazendo, ou seja, do texto dos profetas. Veremos. Arqué. Nesse caso, arqué significa início, começo, princípio. Então, vamos traduzi-lo. Arqué, início, princípio. Princípio. Tu evangelio. Evangelio está no genitivo. Genitivo. Veja o final e é precedido do artigo na forma de genitivo. Logicamente, aqui seria evangelion, se fosse nominativo. Evangelion. To evangelion. É uma palavra neutra em grego. Genitivo por quê? É princípio do evangelho. Então, é nesse caso do evangelho. Podemos traduzir também princípio da boa nova, da boa notícia de Jesus. Iesu Christu também são palavras que estão no genitivo, porque o evangelho de quem é? A boa nova, a boa notícia é de quem? É de Jesus. Portanto, princípio do evangelho de Jesus Cristo, huiut heu, Filho de Deus. Agora perceba que nós não traduzimos do Evangelho de Jesus Cristo do Filho de Deus. Por quê?
Filho de Deus está no genitivo porque está combinando com Jesus Cristo. Na verdade, identificamos Huyuteu com Jesus Cristo. Por causa disso. Então, há essa construção. Está no genitivo porque concorda com Jesus Cristo com o qual está ligado. É Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, aqui nós temos um sintagma, né, e ele está, todas as palavras estão interligadas, formando uma unidade de pensamento. Katos, como ou conforme, gegraptai. Gegraptai, terceira pessoa do singular, aqui no caso passivo, e é perfeito. O verbo é grafo. Então, gegraptai repete ou duplica o gama. Então, você sabe que o tempo perfeito duplica a primeira consoante de um verbo, né? Então, nesse caso, ele duplicou. Começa com gama, grafo ou grapho. Logicamente, temos o epsilon mais a mesma consoante duplicada. Gegraptai, conforme está escrito. O perfeito aqui indica uma ação passada, mas com resultados no presente. Poderíamos dizer conforme foi escrito, mas a ideia é conforme foi escrito e continua escrito, está lá, né? Ento ressaía, en, preposição, mais o artigo definido, neste caso está no locativo, e ele, na verdade, define ressaía, que está no locativo, no Isaías, to propete, ou profete. Aqui também temos o mesmo caso locativo. Por quê? É o mesmo, assemelha-se ao caso de cima, Jesus Cristo Huyuteu. É porque to ressaía, to propete formam uma unidade de pensamento. Quer dizer, quem é o profeta? É o Isaías. Quem é Isaías? É o profeta. Então, está no mesmo caso locativo, veja o iota subscrito, no mesmo número, que é singular, e no mesmo gênero, que é masculino. Por conta de propete estar, de certa forma, definindo o ressaía, né? Então, no Isaías, o profeta. É claro que uma tradução melhor para o português é que eu estou fazendo a tradução ao pé da letra para nós entendermos a estrutura da coisa. Mas uma tradução melhor seria conforme está escrito no profeta Isaías. Em português seria isso, tá? Idu, eis. Apostelo ton angelon mu. Apostelo, o verbo é de onde vem também o substantivo apóstolos. Então, apostelo é a forma verbal enviar. Aqui é a primeira pessoa do singular, é presente. Eis, envio. Poderíamos até dizer, eis que envio. Eis que envio. Como é presente, dependendo da situação, poderíamos traduzir por estou enviando. Mas aí precisaríamos refletir sobre esse texto, se esta segunda tradução seria a mais viável. Vamos manter assim, eis que envio, ton angelon. Perceba que angelon, novamente os dois gamas, angelon, palavra masculina que está no caso acusativo singular, né? Por que acusativo? Porque angelon, neste caso, é o objeto do verbo enviar. Eu envio o que ou quem? Eu envio o anjo. Ton angelon. Poderíamos também traduzir angelon por mensageiro. Eis que envio o mensageiro. Anjo, na verdade, é mensageiro. Nem sempre que aparece a palavra anjo na Bíblia, nós poderíamos traduzir por anjo. Isso pode servir para o hebraico malach, né? Ou pode servir para o angelos
do Novo Testamento. Nós temos que olhar o contexto, porque às vezes a palavra pode significar mensageiro. Né? Eis que envio o meu mensageiro, o mensageiro meu. Notem que o pronome, nesse caso possessivo, ele nunca vem antes, ele vem depois do substantivo com o qual ele se liga. Então, o anjo ou o mensageiro meu. E num bom português, eis que envio o meu mensageiro diante de, antes de também poderia ser. Poderíamos colocar diante de, antes de, à frente de. Vou por antes. Angelon mu pro prosopo. Antes de prosopo tu. De tua face. Eu já traduzi os dois, tá? Prosopo su, tua face. Aqui temos o genitivo por conta dessa preposição e o su está, é o possessivo, né? Mas em grego, o tua, que nós traduzimos como tua, su vem depois do prosopo. Hos kataskeuasei ten rodon su. Hos é um pronome relativo, nominativo, nesse caso, singular. Então, ele está ligado ao angelos, né? o mensageiro, é que aqui ele assume a forma de nominativo, porque ele será, de alguma forma, o sujeito do verbo kataskeuasei. Né? Kataskeuasei é futuro. Vejam o sigma. O futuro, ele tem o sigma como um sinal, como uma característica desse tempo. Portanto, o qual kataskeuasei preparará. O verbo kataskeuasdo, eu preparo, aqui é presente. Vejam que os deta, agora, ele assume, ao receber o sigma, né, ele se funde, então nós usamos sigma no futuro desta forma. O qual preparará ten rodon su. Rodon, caminho. Rodon, rodos, é a forma do nominativo. Está como palavra, é uma palavra de segunda declinação, porém é feminina. E como eu sei que é feminina? Porque é precedido do artigo feminino. Ten está no acusativo singular, porque rodon está no acusativo singular. O caminho é objeto direto do verbo kataskeuasei. Ou seja, o qual preparará o quê? O caminho. Se fosse re-rodos, kataskeuasei re-rodos, tira esse ros. Kataskeuasei re-rodosu. Então, re-rodosu não, tira o su. Kataskeuasei re-rodos, aí rodos seria sujeito. O caminho preparará. Né? Mas eu estaria incorreto e nesse caso, veja que temos a forma do acusativo singular. É o objeto direto do verbo. O sujeito, ele é marcado pelo relativo ros, que está na forma de sujeito. E que, por sua vez, está indicando angelos. Ali está na forma de angelon, porque é objeto do verbo apostelo. Eu envio o meu anjo. Que o qual, na forma agora de nominativo, preparará o caminho teu. Ou seja, o teu caminho. Aí tem um ponto alto. Ponto alto, vamos colocar um ponto e vírgula. Terceiro versículo. Pone pontos enteiremo. Aqui é vós.
vós, boontos, vem de boal, significa clamar, gritar, né? Aqui temos um particípio presente, mas genitivo. Não não está na forma de nominativo. Ou seja, a tradução não é voz que clama, voz clamante no deserto, sei lá, né? Mas é voz de um que clama, voz de alguém que clama, subentendemos, né? Voz de... Eu não vou colocar definido, porque aqui também não tem artigo definido. Então, voz de um que clama, boontos. E este boontos indica uma sequência. Não é clamou uma vez só, que vive clamando. Voz de alguém que está clamando, que vive clamando, enteremo. Eremo é locativo. Temos a preposição en, mais o locativo te eremo. No deserto. Etoimassate. Aqui sim nós temos o imperativo. Temos o imperativo aoristo, segunda pessoa do plural, né? Etoimassate, de etoimasdo, deixar pronto, né? Preparar. Na verdade, etoimasdo é sinônimo de kataskeoasdo, né? Ou seja, preparai ten rodon, novamente, o caminho purio. Vamos subentender aqui o artigo do Senhor. Ao pé da letra é de um Senhor, mas vamos subentender aqui do Senhor. Preparai o caminho do Senhor. Preparai vós, né? Então veja, voz de um que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Euteias, poieite tas tribos autu. Euteias, acusativo, também, de eutus. Eutus, então euteias é acusativo. Fazei, poieite, é imperativo, também segunda pessoa do plural. Fazei retas, direitas, tas tribos. Vamos colocar as veredas, porque tribos também é caminho. Mas para não repetirmos a mesma palavra em português por duas palavras gregas que são sinônimas. Então vamos manter sinônimos aqui também. Rodos como caminho e tribos como veredas. Aqui temos acusativo plural. Tas tribos autu, dele. Portanto, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no Isaías, o profeta, quer dizer, no profeta Isaías. Eis que envio o meu mensageiro antes da tua face, o qual preparará o teu caminho. Voz de um que clama, ou que está clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor, Kyrio, ten rodon Kyrio. Retas fazei as veredas dele. Com uma observação, o evangelista diz o profeta Isaías, mas ele cita um trecho de Malaquias e um trecho de Isaías. Vamos ler. Egeneto Ioannes ho baptisdon ente eremo, kai keruson baptisma metanoias eis aphesin hamartion, kai exeporeueto pros auton passa rei Judaia cora, kai hoi hierosolimitai pantes, kai e baptisdon to hypautu ento Jordane potamo,
exomologumenoi tas hamartias auton, kai en ho Ioannes endedumenos tricas camelo, cais donen dermatinen periten os pynautu, kai estion acridas, kai meli agrion. Egeneto vem de ginomai, aconteceu. Mas nesse caso, ficaria estranho para nós traduzirmos aconteceu João, né? Vamos entender egeneto. Deixe-me ver. Ioannes ho baptiston enteiremo noias exae hamartion. Aconteceu que João vamos entender como houve egeneto nesse caso, né? Vamos ver o resto da construção para ver. Ioannes, João. Ho baptiston. Se você coloca o artigo o batista, o batizador, houve João, o Batista, enteiremo no deserto. Se você tira o artigo, egeneto Ioannes baptiston, houve João, né? Ou aconteceu que João, é porque nós temos aqui um baptiston, né? Um particípio presente do verbo baptisdo, batizar. Logicamente, João batizando no deserto. Aconteceu que estava João, ou houve João, ou veio João, né? O egeneto aí, João Batista, o Batista, fica meio estranho. O problema é que há variações aqui nas cópias. Umas colocam artigo, umas tiram artigo. Se colocamos o artigo, né, João o Batista. Se tirarmos o artigo, eu acho que fica melhor. Né? Houve ou veio João, egeneto, se bem que o verbo vir é ercômeno, né? Ercomai, mas aqui a ideia é que João aconteceu, estava lá realizando isso. Então, João batizando, tira isso aqui, enteiremo, no deserto, kai e keryson, batizando e pregando, aí fica melhor. Por quê? Porque tanto o verbo keryson quanto o verbo baptisdon são particípios. Aí, quem é que estava batizando no deserto? João. Quem é que estava pregando? Keryson. João. Então, João, veio João, houve, aconteceu que João estava batizando no deserto e pregando baptisma. Vamos entender o artigo indefinido, porque não temos o artigo definido. Baptisma é um batismo. Um batismo. Metanoias. Aqui temos o genitivo, né, de metanoia, que é mudança de mente. Né? Noia, nous, é a mente, o pensamento. O arrependimento, portanto, aqui no texto, não se limita a sentir remorso de alguma coisa. Se limita a perceber, digamos assim, a necessidade de mudança e a mudar de fato. Começar a mudança pela cabeça, pela mente, pelo pensamento. Né? É algo bem mais amplo do que sentir remorso. Portanto, pregando um batismo de
conversão. Eu vou colocar a palavra conversão em vez de arrependimento. Tá? É a mudança de direção que nós temos. Para aphesin. Aqui temos um acusativo para remissão de pecados. Hamartion. Hamartia é pecado. Hamartion, genitivo plural. Para a remissão de pecados. E exeporeu eto. Aqui temos um imperfeito. Indica uma ação contínua no passado, algo contínuo no passado. Né? Não foi só uma vez, era frequente. Então, saía, exeporeu eto. Saía até ele prosauton. Aqui temos a preposição pros seguida do acusativo. Até ele, passa ré Yudaia Cora. Aqui temos um conjunto, né, um sintagma aí, expressando uma ideia. Portanto, toda a região da Judéia. Cora é região. Yudaia, tá na cara. Yudaia é Judéia. Tá? O artigo Yudaia Cora. Esse artigo aqui é Recora. Portanto, toda a região da Judéia. A Judéia vem entre o artigo e o substantivo definido pelo artigo. Passa é feminino também e está combinando com Recora. Por quê? Porque Recora é sujeito do verbo exeporeu eto. Passa ré Yudaia Cora é sujeito do verbo exeporeu eto. Quem saía até ele? Toda a região da Judéia. Talvez numa tradução portuguesa nós colocássemos e toda a região da Judéia saía até ele, ia até ele. Né? Essa seria a ideia, de saía de ia até ele. Cai e roi, agora é plural, os Hierosolimithae pantes. Pantes está acompanhando Hierosolimithae, como nominativo plural. E pantes todos, os habitantes de Jerusalém. Kai e baptisdonto. Aqui temos o imperfeito também. O imperfeito se faz, uma característica do imperfeito é não mexer na raiz do verbo, baptisdo. Aqui veja que a raiz está intacta. E colocar o épsilon de aumento. E baptisdonto. Portanto, e eram batizados. Eram batizados, hypautu, por ele. Hyp é de hypo. Porque a palavra seguinte começa com vogal, nós suprimimos a última vogal. Colocamos apóstrofo, fica hypautu. Né? E o hypo aqui está pedindo genitivo. Portanto, batizados por ele, ento Jordane potamó. Veja de novo, aqui o en como preposição em. O to é o artigo que está no locativo, masculino singular, porque potamó é masculino singular. E o nome do rio, porque potamó significa rio, é Jordane, que também se encontra no locativo singular. Tá? Portanto, aí formamos o conjunto. Ento, em o, fica no. Jordane, Jordão, Potamó, rio. Claro que traduziríamos no Rio Jordão. E eram batizados por ele no Rio Jordão. Exomologumenoi. Aqui temos um particípio presente
Exomologumenoi, confessando, indica uma ação, confessando. Às vezes o particípio pode ter um sentido mais adjetivo, mas não é o caso aqui, tá? Aqui nós entendemos o particípio do grego, neste caso, como o nosso gerúndio. Confessando o quê? Tas hamartias auton, os pecados deles. Tas hamartias está no acusativo plural feminino. Kai e era ou estava, pode ser. Porque aqui vai falar de estar vestido, né? Então, e estava. Bom, em todo caso, mantemos o era também. Depois, quando melhoramos a tradução, aí temos que optar, né, e melhoramos para o português. E estava, ou era, João, endedumenos. Endedumenos é perfeito de enduo, que é vestir. Portanto, João estava vestido tricas camelo. Tricas é acusativo plural de trix, que significa cabelo, pelo, né? Então, nesse caso, vestido de pelos. Estava vestido de pelos. Camelo, aqui é genitivo, de camelo. Kai sdonen, é um cinto. Por que um cinto? Porque não tem aqui o artigo definido. Não é ten sdonen, por exemplo, mas apenas sdonen. Ou seja, nós não temos artigo, entendemos como artigo indefinido. É um cinto dermatinen, feito de pele. Periten, em redor. Peri, em redor. Ten os pyn, autu, dos lombos dele. Mas em grego, essa preposição está pedindo acusativo e não genitivo. Mas nós traduzimos como se fosse o genitivo, né, no português, em redor dos lombos dele. Caestion, e comendo acridas, gafanhotos, diacris, então ali nós temos acusativo plural, acridas, caimel e agrion, e mel do campo. Vamos colocar mel silvestre. Bom, mel silvestre, mel do campo. Então, houve, ou apareceu, veio, enfim, João batizando no deserto e pregando batismo de conversão para a remissão de pecados. E saía até ele toda a região da Judéia, passa rei Judaia Cora, cai roi e os habitantes Hierosolimitai Pantes de Jerusalém, todos os habitantes de Jerusalém, e eram batizados por ele em Tó, Jordane Potamó, no Rio Jordão, exomologumenoi, confessando os pecados deles, tas hamartias auton, Kai en Joioanes, e era, ou estava João, vestido, em dedumenos, de pelos de camelo, tricas camelo, caisdonen, dermatinen peritenos pyn autu, e um cinto feito de pele, dermatinen, em redor dos lombos dele, e comendo gafanhoto e mel silvestre. Kai ekerisen legon, erketai ho isquiroterosmu, opissumu,
Hu ukeimi hikanos kypsas lysai ton himanta ton hypodematon autu. Ego e baptisa hymas hydati. Autos de baptisei hymas en pneumati hagio. Cai, conjunção, e kerusen. O verbo vem de kerusso, que significa proclamar, pregar. Portanto, e proclamava, e pregava, e anunciava. Legon, dizendo. Aqui tem vírgula, vamos pôr 2 pontos, que vai seguir a fala do Batista. Erketai, vem, é tempo presente. Ele ou ela vem, nesse caso, erketai. Quem vem? Ho iskiroteros mu. Aqui temos o artigo iskiroteros. Vem o que é mais forte. O que é mais forte do que eu. Ou o que é mais poderoso do que eu. Iskiroteros mu. Quero chamar a atenção para esta construção. Ho iskiroteros mu. Iskiroteros é comparativo. Portanto, o que é mais forte, mu, do que eu. Percebam que a palavra tem 2 acentos. Por quê? Veja. O primeiro acento é o natural da palavra, iskiroteros. Mas no segundo acento, perceba que a palavra é seguida por outra que não possui acento. Portanto, na pronúncia é como se ela fosse vinculada, ligada, em termos de pronúncia, a iskiroteros. Então, em vez de lermos iskiroteros mu, veja, iskiroteros mu, nós lemos iskiroteros mu. É uma forma de unir essa palavra com a seguinte. Iskiroteros mu. É mais forte do que eu. Vem o que é mais forte do que eu depois de mim. Ou atrás de mim, pode ser. O piso, atrás de mim. Hu aqui é relativo, do qual é genitivo. Do qual ukeimi, não sou hikanos, qualificado, ou não estou, poderia ser, não estou qualificado. Geralmente há versões, como as que a Almeida vai dizer, não sou digno, nesse sentido. Digno de, vírgula, krypsas. Krypsas é particípio auristo de krypto. Vamos colocar krypto, abaixar, inclinar-se, portanto, do qual não sou digno ou não estou qualificado. Qualificado seria para, né? Qualificado para. Krypsas, havendo-me inclinado, esse é o sentido do particípio auristo de krypto, havendo-me inclinado, desatar, aqui temos um infinitivo, lysai, desatar, ton hymanta. Aqui nós temos o acusativo. A correia seria o cadarço, a correia, a tira. Ton hypodematon, autu, das sandálias dele. Ponto, vírgula.
eu e baptizar, eu batizei. Temos aqui o épsilon de aumento, também característica do primeiro aoristo, e o final com o sigma, que é um aoristo sigmático, é primeiro aoristo, e o final que indica a pessoa, né, a primeira pessoa do singular. Eu batizei a vós. Poderíamos também traduzir, eu vos batizei. Cuida-te. Cuida-te está no dativo. Neste caso, poderíamos entendê-lo como em água, eu vos batizei em água, ou eu vos batizei com água. O sentido pode ser um ou outro, tá? Eu vos batizei em água, eu vos batizei com água. Aí fica para a questão da teologia, tá? Se ele batiza em água, afundando na água, ou se batiza com água, jogando água do Jordão, né? Autos, ele, porém, ele, porém, autos baptisei. Veja que baptisei tem o sigma de futuro. Porque quando nós temos uma raiz que termina com os deta, nesse caso, deta mais sigma, que é o característica de futuro, fica sigma. Portanto, ele, porém, baptisei humas. Eu vou antecipar esse humas. Vos batizará en pneumati, em Espírito Santo, hagio. Pneumati, esse iota indica o locativo ou dativo locativo em palavras de terceira declinação, porque pneuma é uma palavra de terceira declinação. Tá? Se fosse primeira declinação, seria o iota subscrito embaixo do eta ou alfa, dependendo da raiz. Se fosse de segunda declinação, seria embaixo do ômega. Porém, neste caso, ele vem após, porque o radical termina com consoante. Não tem como colocar o iota embaixo da consoante. Tá? Não faz sentido, não é isso. Então, ele vai depois, fica pneumati. Em pneumati, hagio. Aqui sim nós temos, veja, o iota subscrito. E pregava dizendo, vem o que é mais forte do que eu, atrás de mim, do qual não estou qualificado, ou não sou digno de, ou não estou qualificado para, havendo-me inclinado, desatar a correia das sandálias dele. Eu vos batizei, né? E baptizahumas em água. Ele, porém, vos batizará em Espírito Santo. Então, até aqui a leitura de nosso Marcos, quando ele introduz o seu evangelho, apresentando o conteúdo da pregação de João Batista. Fique conosco, até a próxima aula, não deixe de postar suas dúvidas, postar suas questões, e assim nós vamos crescendo juntos no conhecimento da Palavra de Deus. Até a próxima aula.